Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 16 de maio. Hoje comemora-se o dia do gari. E eu espero que você que é esse trabalhador que amanhece o dia fazendo a higienização, a limpeza urbana das nossas cidades, sejam recompensados com o nosso sentimento de gratidão pela sua vida, pelo seu desempenho em trabalhar limpando toda a zona urbana das nossas cidades. Parabéns pela passagem do seu dia. O programa Opção para a Vida hoje estará trazendo uma reflexão. Criar filhos não é uma tarefa fácil, que digam as mães. Aliás, desde que nós somos gerados, desde que nós passamos a existir no ventre da nossa mãe, nós começamos então a dar muito trabalho às nossas mães. Quantas noites mal dormidas e depois que nascemos, quantas noites também às claras, cuidando do bebê quando chora. Basta ele dar um gemidozinho, a mãe já está lá para saber ou dar os primeiros cuidados e atenção. A criança vai crescendo e aí nunca mais para realmente de dar trabalho. Nós, nesta manhã, esperamos que as mães que estão conosco, e os filhos também, reconheçam que criar filhos não é uma tarefa fácil. Mas antes, convido a senhora que está conosco, a você telespectador jovem, a juntos agradecermos a Deus pela existência das nossas mães. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração e os ouvidos da alma para recebermos a Tua palavra. Obrigado por esta oportunidade, quando estamos trazendo reflexões sobre a família. Te louvamos pela existência daquela que nos deu a luz, pela vida das mães, que desde que nós passamos a existir, desde que fomos gerados, elas passaram realmente a ter uma tarefa difícil, árdua, espinhosa, e por isso nós te agradecemos pela existência das nossas mães. Obrigado. Fala-nos ao coração mais uma vez, através da tua inspirada palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de ouvir o reverendo Jeremias no Cada Dia, eu quero lembrar aos nossos telespectadores o nosso simpósio, 18º simpósio sobre a família, que será realizado no dia 19, 20 e 21 deste mês. Sexta próxima, sábado e domingo. Pregará na abertura o reverendo Manuel. Teremos outros preletores também durante todo o evento, pregando e realizando seminários pela manhã, no domingo, à tarde e à noite. O encerramento será no domingo, dia 21. Fiquemos com o reverendo Jeremias no Cada Dia. Olá, você tem filhos? Gostaria de ter filhos um dia para completar a família? Sempre é bom pensar sobre essa questão, não é verdade? Criar filhos não é tarefa fácil. Os filhos precisam, acima de tudo, de amor, mas precisam também de alimento, roupas, cuidado com a saúde e muito mais. Crianças precisam de amor, disciplina, dedicação integral por parte dos pais e de um lar estável e feliz. As vozes de crianças, o som ruidoso e alegre dos seus gritos, a espontaneidade do seu comportamento ingênuo, tudo isso faz o nosso mundo mais humano, mais cheio de esperança. Mas como pesa a responsabilidade de educar os nossos filhos, de ensinar a eles a maneira correta de agir? Como preparar os filhos para enfrentar um mundo lá fora, às vezes tão hostil e cruel? Novos livros são escritos e publicados todos os anos, dando dicas, conselhos sobre o que devemos fazer para educar melhor nossos filhos. Tudo para ajudar pais de primeira viagem a cuidar dos seus filhos. Por mais que os livros ensinem, tenham boas dicas, ainda temos um grande problema. Toda criança é diferente uma da outra. Não se pode estabelecer regras sobre a educação dos filhos. Outra coisa é que durante o processo educacional, devemos estar atentos de como tratamos os nossos filhos. Pais, não tratem os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-los com disciplina e de acordo com os ensinamentos cristãos. A Bíblia, a Palavra de Deus, não estabelece regras, mas um princípio geral. Vai direto ao assunto com simplicidade e profundidade. Pais, não tratem os filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Que tipo de tratamento irrita os nossos filhos? Você terá de ter paciência para descobrir.
Coisas que irritam uma criança não irritam a outra criança. Há uma lista de coisas que irritam os nossos filhos, como por exemplo: falta de compreensão do ponto de vista deles, excesso de regras, falta de paciência quando erram, repreensão na frente dos outros, falta de compreensão do ponto de vista deles, excesso de regras, falta de paciência quando eles erram ou desejam alguma coisa, repreensão na frente dos outros. Procure não irritar o seu filho, deixando de compreender a maneira de pensar dele. Quando o seu filho insiste em querer alguma coisa ou a comportar-se de uma determinada forma, não o condene ou repreenda de maneira violenta, sem antes ouvir com paciência aquilo que ele tem em mente. Diante de um desejo do filho ou o ato de um protesto dele, pergunte o porquê. Filho, se assente aqui, explique a razão, o motivo de você estar agindo desta maneira. Uma atitude assim demanda tempo, paciência, mas vale a pena. Você terá a chance de ser amigo do seu filho e vai ajudar seu filho a enxergar certos perigos e os valores corretos para a vida dele. Criar filhos não é fácil. Queremos continuar com esse tema depois do intervalo, então não saia daí. Criar filhos não é fácil. Esse é o tema do programa Cada Dia de hoje. Estamos conversando sobre essa tarefa dos pais que exigem muita responsabilidade. Precisamos estar cientes de que, a partir do momento em que os filhos nascem, temos de ter o foco voltado para eles. Renunciamos a tudo para cuidar deles, dar a eles uma boa educação, ensiná-los o caminho para a vida futura. No bloco anterior, estávamos falando sobre a questão de não irritarmos os nossos filhos, mas termos a responsabilidade de também ensiná-los na cooperação e divisão dos afazeres da casa. Converse com eles para que saibam que todos têm de colaborar para que haja um equilíbrio na família. Nada fica no lugar com um toque de mágica. Cada um deverá fazer a sua parte. Uma das tarefas seria eles arrumarem as suas camas quando se levantarem. Não por ser esta uma regra a mais dentro de casa, mas porque aprenderão a colocar as suas coisas em ordem e a cooperar no serviço de casa. Para que tudo isso funcione e seja uma realidade, o ideal é começar desde pequenos, porque quando chegam na fase da adolescência, tudo fica mais difícil. Quando era mais nova, Bruna não ajudava em casa. Anteriormente, onde eu morava, que era com a minha mãe, e eu cheguei a morar com minha mãe e com minha outra avó, por parte de mãe, era sempre elas que faziam tudo em casa, eu apenas ia para a escola e depois voltava e ficava sem fazer nada em casa mesmo. Então era um ambiente completamente diferente. Já faz um tempo que ela mora com o pai. Bruna é filha de Carlos, que é casado com Luciana. O combinado nesta família é que a Bruna ajude nas tarefas domésticas. Na verdade, assim, a gente conversou, eu e o pai dela, e aí a gente decidiu deixar ela resolver, né? Se ela preferia estudar e trabalhar, né? E ter o dinheirinho dela, fazer as coisas dela, ou se ela gostaria só de estudar, mas aí a gente pediu para ela ter notas boas e cuidar da casa. Como eu trabalho o dia todo, a casa praticamente é dela, né? Então ela faz tudo, limpa o chão, lava roupa, cuida das cachorras, da casa, banheiro, tudo é ela que faz. Louça, se fizer comida também, limpa, ela praticamente faz tudo. Mas se acostumar com essa nova rotina não foi moleza. O começo foi bem difícil. Aí com o passar do tempo fui me adaptando, fui pegando o jeito de como faz as coisas, porque eu não sabia fazer nada, né, antes. Gostar eu não gosto de fazer, mas eu não gostava e ainda me irritava e ficava irada porque tinha que fazer. Hoje em dia não, eu não gosto, porém eu faço tranquilo, eu aceito o que tem que fazer. E de vez em quando ainda rola um puxão de orelha. Às vezes quando acontece de não dar tempo ou de eu ficar enrolando e acabar não fazendo alguma coisa, aí eu fico chateada comigo mesma. Eu fico brava porque eu sei que eu vou receber uma chamada de atenção e eu não gosto de ser chamada a atenção. Aí eu acabo ficando brava comigo mesma, mas estou melhorando já quanto a lidar com isso. Mas lá no início do combinado, quando Bruna não cumpria as tarefas, a situação ficava complicada, era para outra pessoa. No começo,
isso gerava um pouco mais de estresse para mim, que eu ficava intermediando, né? Então eu ficava entre a minha esposa, né, que nós havíamos acordado em bom senso daquilo ser executado. Então ela estava coberta de razão de também cobrar, de esperar que realmente aquilo fosse executado. E entre a minha filha, de às vezes numa justificativa cabível, a maioria das vezes não, né? Mas não é que toda essa dinâmica de atribuir tarefas e cobrar resultados acabou unindo mais a família? Então isso melhorou bastante a minha relação com a minha filha, devido ao fato de a minha esposa sempre estar orientando, olha, mulher, né, fala assim, porque tem uma forma diferente daquilo que a gente está falando como homem, como pai, e aquilo que está chegando para a filha mulher, né? Então isso foi evoluindo, foi edificando, foi criando uma intimidade maior. Ela aprendendo a ter uma interação melhor comigo, com o pai, com a Lu, que é minha esposa, né? Que é uma companheira dela no lar também. Então assim, isso fez com que a gente tivesse uma intimidade maior, né? Quando ela veio para cá, eu conversava as coisas com o pai dela, para o pai dela conversar com ela. Hoje não, hoje a gente já conversa nós duas. E quanto mais o tempo passa, os valores familiares vão sendo estabelecidos. O que é uma família? É uma cooperação de todos que integram aquela casa, aquele lar. Respeito, colaboração, consciência de gastos, né? Porque às vezes não é o fato de você não ajudar financeiramente que você não está contribuindo com o lar, né? O fato de você estar cooperando com aquela despesa, de não haver uma despesa desnecessária, já está contribuindo às vezes muito mais do que a pessoa contribuir com o valor financeiro. E isso traz princípios de economia, né? De convivência, isso eu creio que ela vai levar para a vida toda, é o que vai mais edificar mesmo. Use de autoridade e não autoritarismo com seus filhos. Parece funcionar muito bem, mas não é tarefa fácil. Mais fácil é dar ordens do que ouvir. Mais fácil é colocar regras do que conversar e compreender o ponto de vista dos filhos. Mais fácil é dar uns gritos e impor o que se pensa do que o desenvolvimento de um interesse real pelos filhos, dando a eles tempo, compreensão e disciplina. Criar filhos não é brincadeira. Repetimos essa frase várias vezes no programa de hoje. Você que é pai ou mãe sabe o quanto é difícil educar os filhos, formar o caráter deles de tal maneira que eles possam assumir de maneira responsável o papel deles na sociedade. Colocar filhos no mundo pode ser até divertido e fácil, mas criar os filhos com dedicação, amor, é outra história. Custa um certo preço. Criança não precisa de regras, mas de amor e um relacionamento estável na família. Descobrindo certos aspectos positivos na vida do seu filho, você o ensina a aplicar esses aspectos e o elogia, o encoraja quando ele acerta, quando ele se comporta de maneira correta. Continuamos repetindo que os princípios de Deus são essenciais para a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Fiquem atentos na personalidade de seus filhos. Cada um deles tem as suas qualidades, dons, habilidades e aspectos positivos. Se há alguma coisa que gostaríamos de mudar na personalidade dos nossos filhos, primeiramente deveríamos examinar e descobrir se não há alguma coisa que precisamos mudar em nós mesmos. Para mudar a sua vida e ser uma pessoa correta, bondosa, equilibrada, que você gostaria que seus filhos fossem, peça ajuda a Deus. Jesus Cristo perdoa as nossas deficiências, nossas falhas e nos dá forças e sabedoria para criarmos os filhos que Ele nos deu. Criar filhos não é fácil. Iremos continuar com esse assunto com o pastor Jeremias Pereira. Vai ser depois do intervalo, então continue aí. Olá, gente boa! Que o nosso amado Salvador Jesus dê aquele abraço restaurador aí em sua casa. Tem dia que a gente tá precisando dessa sustância, né não?
um abraço assim do Deus vivo, que faz a gente levantar mais e o peso ficar mais leve. Jesus tem força para isso. E que aí a paz domine o coração de todo mundo. Hoje nossa conversa é sobre filhos. Criar filhos para enfrentar o mundo. Filhos que vão desenvolver sua vida. Como é que é isso, hein? Será que meus filhos vão dar conta? Esse mundo está tão virado, está tão perdido. Como é que meus filhos vão ser aqui? Me perguntou dias desses uma jovem mamãe. Como é que nós vamos fazer? Bom, primeiro, criar filhos não é brincadeira, mas é divertido. Criar filhos sozinhos a gente não dá conta. Deus sempre nos auxilia e cuida de nós. Criar filhos vai exigir da nossa parte paciência e perseverança. Paciência, hein, dona? Estoura assim rápido, não. Paciência, seu Zé. Ajuda esse menino aí com mais calma. E algumas coisas que uns conselhos bíblicos podem nos ajudar. Vamos ler um texto da Bíblia e depois continuar a conversa? Fica aí. Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro. Assim, os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então vamos direto na conversa, não é? Como é que nós vamos treinar melhor esses filhos? Primeiro, não dê tudo que eles pedem. Não dê tudo que eles pedem. Os filhos vão crescendo, vão vivendo, vão vendo televisão, vão conversando com os amigos, vão vendo o povo na igreja, vão vendo os familiares. Aí tudo que os outros têm, eles querem. E haja birra. Cadê o birra lá? Assim, de levantar o cabelo da senhora assim, doideira? Não dê tudo que eles querem, mesmo que vocês tenham. Outra coisa, não dê tudo que você não teve para seu filho. Tem pais que assim, eu não tive isso, vou comprar para ele. Eu não tive um carrinho de controle remoto, vou comprar para ele. E depois é você que fica brincando com aquilo. Ó, não dê tudo. Quando você dá tudo, você estraga. Porque a vida não é assim. A vida não vai dar tudo que ele quer. A vida não vai dar tudo que ela quer. E esses nãos que ele tem em casa vai ajudar a levar as pancadas da vida, porque ele sempre não vai trabalhar no que ele quer, os seus amigos no serviço não vão gostar dele, há sempre alguém que vai ter melhor do que ele. Então ele vai aprendendo a lidar que a vida não é perfeita e que ele não é o bibelô da vida, que papai e mamãe tem que morrer para fazer tudo que neném quer. E neném já tem 40 anos. Ei! Segundo, não dê tudo que... Primeiro é não dê tudo que ele quer. Segundo, dê tarefas para ele fazer em casa. Há mães que elas faltam morrer. O menino deixa cair uma coisa, ela corre e pega. Não, eu pego, meu bem. As vó, então, algumas é tenso. O menino pode nem lavar uma xícara, que a avó acha que a unha vai cair. Ô, dona, dê tarefas em casa. Arrumar sua cama, pôr sua roupa no lixo. Pequenas tarefas que pode começar desde cedo. O que isso nós estamos treinando, gente boa? Nós estamos treinando a pessoa para a vida. A pessoa disposta, a pessoa que ajuda, a pessoa que coopera, que colabora. Por quê? Ele vai desenvolver, ele vai casar, ele vai estudar fora de sua casa. Ele não vai achar quem faz lá por ele, não. Ensinar ele que pode aprender a cozinhar ovo, entendeu? Fazer um café sem queimar água. Ajudar a temperar alguma coisa, porque ele morando sozinho, ele se vira. Aliás, uma coisa boa, viu, pai e mãe? É de vez em quando pegar essa turma sua e pôr eles para passar uns tempos fora de sua casa, para eles dar uma ralada assim, ó. Para eles verem que a vida é ao vivo.
Então, dê tarefas, pequenas tarefas, de acordo com a idade. E à medida que ficarem mais velho. E se eles já estiverem trabalhando e ganhando dinheiro, fala com eles. Ô meu filho, conta de luz, viu Zé? Ah, não, conta de luz, Zé. Lava sua meia. Oi, participe. Aqui é nós. Então, não dê tudo que eles querem. Ajude eles a participar da vida da casa. A segunda coisa. Terceira coisa. Ensine seus filhos o temor de Cristo. Leve seus filhos a conhecer a Cristo. Você sabe que seus filhos e eu e nós estamos envolvidos ao redor desse terror que é a filha da morte. Ninguém sabe o número de sua senha, qualquer hora dessa nos chamam aqui desse planeta e nós vamos comparecer diante de Deus. E aí o que tens preparado para quem será? Por isso que precisa explicar que Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz pelos pecados de seu filho, pelos meus pecados, e ele carregou toda a culpa e o perdão que nos traz os pecados estava sobre ele. Precisamos explicar isso aos nossos filhos para que eles possam entregar a Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, está vivo. Ele nos perdoa e nos transforma. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo vem sobre nós e nos muda numa nova criatura. Olha que benção! Ensine seus filhos a amar a Cristo. Ensine seus filhos a crescerem nessa vida de Cristo, a vida de Cristo sendo desenvolvida neles. Eles vão aprender a amar a Deus, aprender a amar o seu próximo, aprender a viver de modo digno do Evangelho de Deus. Será uma transformação maravilhosa. Não dê tudo que eles querem. Isso significa que você vai ser pai amoroso, mas não pode dar tudo, porque qualquer hora dessa, a vida vai dar uma pancada neles e eles vão achar que eles são os bibelôs da vida. De vez em quando tem que deixar sofrer. Força. E quando os filhos sofrerem, não achar que você tem que sofrer no lugar dele. Não tem como. Segunda coisa, ao olhar os filhos queridos, é eles aprenderem a fazer alguma coisa aqui dentro de casa e servir aqui dentro de casa. Terceiro, leve seus filhos a Cristo e ensine seus filhos a amar a Cristo, amar a palavra de Cristo, amar a vida de oração para eles serem transformados. Ensine os seus filhos a serem gratos e desenvolverem uma alma positiva. Gratidão. Evite esse negócio que seus filhos, tudo eles reclamam, tudo eles acham ruim, tudo, não tinha mais não tinha melhor não, fulano tinha melhor. Ministro, desde cedo, a gratidão. A gratidão nos libera para maiores bênçãos. Ser grato pela família, ser grato pelo nome, ser grato pelo cabelo, ser grato pelos tios, ser grato. Grato pela comida que teve e não pela que não teve. Nós passamos reclamando mais o que não temos do que dando graças pelo que temos. Ensine os seus filhos a ser gratos. A gratidão abre porta de melhores bênçãos. Ensine-os a ter uma alma positiva, uma alma que agrada e não murmurenta. Esse povo doente murmura, tudo está ruim, não vai dar certo, tudo está ruim. Eles sempre olham, como o povo diz aí, o copo mais vazio, o copo está no meio. Como é que ele está? Mais vazio. Ou então, menos cheio. Ensinar a olhar melhor a vida. Essa é a ministração que a gente vem dentro de casa, com paciência e com amor. Filhos para o mundo são filhos guerreiros, coração trabalhador, contentamento. Eles não têm medo de ajudar e de trabalhar no que for preciso. Eles amam a Jesus, nosso Senhor. Eles têm uma alma grata, um desejo de servir, mas duas coisas finais. Ensine seus filhos a amar a igreja. Na igreja, gente, eles vão ter a presença da palavra, a presença do ensino da cruz, da ressurreição de Cristo, os irmãos que vão ajudar, a igreja que vai orar por eles, a oportunidade de crescer e desenvolver e de testemunhar de Jesus. Olha que bênção! Serão úteis para o mundo. Ali os irmãos ajudarão. Ali eles receberão poder de Deus para enfrentar o diabo, o pecado e o mundo.
Ensine seus filhos, crie seus filhos na igreja. Leve as crianças ao berçário, leve na escola bíblica, encaminhe os jovens para os acampamentos, os congressos. Você casado, participe do encontro de casais. Você mais velho, participe do encontro dos idosos. Vá no culto, ore pela igreja, cante a Deus, dê oferta missionária, ajude a sua igreja a florescer. Nós não temos força para enfrentar o mundo, mas Jesus tem. No ambiente da comunidade da fé, a gente prevalece e nossas famílias vão romper. Creia nisso, viu, meu irmão? E ó, você que estava longe da igreja, voltar. Você que estava frio, acender. E você que estava aí assim, mais ou menos, mesmo seu passo, viu, gente boa? Seu passo no Senhor. Amém? Vamos orar por nossos filhos. Senhor, nós te agradecemos pelos nossos filhos. Temos essas dicas, temos outras dicas, mas acima de tudo dependemos da ação do Espírito Santo. Por isso oramos para que aqueles filhos que estão enfermos sejam alcançados, os que estão afastados do Senhor sejam tocados pelo Espírito Santo, os que estão caminhando no Senhor, o Senhor os impulsione a dias melhores, mas o Senhor mantenha a família em unidade. Concede-nos aos pais e avós sabedoria e que os nossos filhos possam brilhar como testemunhas do Evangelho de Jesus. Abençoamos os nossos filhos para que progridam, para que prosperem e para que sejam instrumentos do Evangelho de Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém e amém. Cuida dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Um fortíssimo abraço e até o nosso próximo programa. Sem